Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Nossa videoaula sobre complemento nominal. Como o próprio nome diz, complemento nominal é aquele termo que vai completar o sentido de um nome. O que é um nome na língua portuguesa? Substantivo, um adjetivo ou advérbio? No caso do complemento nominal, ele sempre vai completar o sentido de um substantivo abstrato. Opa, o que é um substantivo abstrato? Aquele que tem, que não tem existência própria, precisa de um outro ser para existir. Ações, sentimentos, felicidade, necessidade, alegria, tristeza. Então, ele completa o sentido de um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio, ok? Olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Tenho saudades de você. Então, olha só. Analisando sintaticamente, eu não posso parar a oração aqui, porque quem tem alguma coisa. Então, verbo transitivo direto, eu tenho o quê? Saudades. Saudades não tem preposição, então é um complemento que vai completar o sentido do verbo transitivo direto, função do objeto direto. E aí eu tenho o termo de você. Então vamos parar aqui e vamos analisar com calma. O de você está se referindo ao termo saudades, correto? Então, a gente analisando saudades é um substantivo abstrato e é um substantivo que está pedindo um complemento, porque saudades de quê? Ou saudades de quem? Então, se é um substantivo abstrato e está pedindo complemento, esse de você aqui é o termo que completa o sentido desse substantivo abstrato. Portanto, o de você vai ser o complemento nominal, ok? Outros exemplos. Fique longe de mim. Aqui, o que eu coloquei? Ó, o fique, verbo intransitivo. O longe, ele é um advérbio. Então, olha só. Esse termo aqui de mim, ele está se referindo ao advérbio longe. Vamos lembrar do nosso conceito? O complemento nominal completa o sentido de um substantivo abstrato, de um advérbio ou de um adjetivo. Então, se o de mim está aqui do lado do advérbio e está completando o sentido desse advérbio, ele vai ter a função de complemento nominal também. Aquela vida era necessária aos dois. Então, olha só. Era verbo de ligação, necessária, predicativo do sujeito. Então, vamos olhar aqui para o termo aos dois. Aos dois está se referindo ao adjetivo necessária. Então, olha só, se está se referindo ao adjetivo necessária, está completando o sentido do adjetivo, função de quem? Função do complemento nominal também. Tá? Então, complemento nominal completa o sentido de um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Não podemos esquecer também que o complemento nominal, olha só, ele sempre vem precedido de preposição. E aí é que tá o perigo. Por quê? Como ele é precedido de preposição, então dentro dele aparece uma preposição, às vezes nós podemos confundir com outras duas funções sintáticas. A primeira é o objeto indireto. Mas por que a gente não vai confundir? Porque olha só, o complemento nominal, ele completa o sentido de um nome. Olha aqui, ó, a professora colocou, completa o sentido de um nome, tá? O objeto, ele vai estar ligado ao verbo, ele vai completar o sentido do verbo, então não tem como errar, tá? Então, quando a gente pega o termo de carinho aqui, ó, eles necessitam de carinho. Esse de carinho aqui, ele está do lado de quem? Do verbo. Ele está completando o sentido do verbo. Então, se ele completa o sentido do verbo, ele é objeto indireto. Diferente daqui, ó, eles têm necessidade de carinho. Necessidade é um substantivo abstrato. Então, o complemento nominal aqui tá do quê? Do lado do substantivo abstrato. Então, toda vez que a gente vai fazer análise sintática, a gente sempre vai olhar o que está do lado do termo, que está com preposição. Se o que está do lado é um verbo, então vai ser objeto indireto.
Se o que está do lado dele é um substantivo abstrato, então vai ser complemento nominal, ok? E por último, e esse dá muita confusão na cabeça, é o adjunto adnominal. Por quê? Na aula, eu disse a vocês que o adjunto adnominal completa o sentido de um substantivo concreto, ok? Mas, às vezes, ele pode completar o sentido de um substantivo abstrato. E é aí que mora o perigo. Por quê? Como que eu vou saber que aquele termo que está completando o sentido do substantivo abstrato vai exercer o papel de complemento nominal ou vai exercer o papel de adjunto adnominal? E aí eu vou explicar um macete para vocês. Olha só. O adjunto adnominal, ele completa o sentido de um substantivo concreto ou abstrato. Mas vamos supor que lá na oração que vocês vão analisar, tenha um substantivo abstrato. Então, como eu vou saber se aquele termo é um adjunto adnominal ou é um complemento nominal? Muito fácil, olha só. Entendi a explicação da professora. Então, olha só. Da professora é o termo que eu quero que você diga se é adjunto adnominal ou complemento nominal. Então, o que você vai fazer? Você sempre vai olhar para o termo que antecede o termo aqui, ó. Tá? Sempre vai olhar para esse termo que vem antes do que a gente está analisando. Então, a gente vai olhar para a palavra explicação. Explicação é o substantivo abstrato, certo? Certo. E aí, por que que aqui o da professora é adjunto adnominal? Porque é a professora que está praticando a ação de explicar. É ela que explica, então ela é o agente, ela que pratica. Então, quando a gente tem aqui nesse termo o agente, aquele que pratica a ação, então esse termo vai ser adjunto adnominal. Agora, vamos supor que eu pegue uma outra oração. Entendi a explicação da matéria, ó. De novo, é o mesmo substantivo abstrato. Peguei o mesmo para vocês entenderem, ó. Explicação é o substantivo abstrato. Então, o que a gente vai analisar aqui, ó? O da matéria. O da matéria, a matéria está sendo explicada, ela está recebendo a ação de ser explicada. Então, se esse termo aqui, ele recebe a ação, ele é paciente. Então, toda vez que ele é paciente, que ele recebe a ação, ele vai ser um complemento nominal. Então, não dá para confundir quando for um substantivo abstrato. Se ele for agente, ele vai ser adjunto adnominal. Se o termo for paciente, ele vai ser complemento nominal. Ah, professora, mas e se for um adjetivo? Aí é um complemento nominal. Ah, mas e se for um substantivo concreto? É um adjunto adnominal. Ah, e se for um advérbio? É um complemento nominal. A gente só tem que tomar cuidado quando o substantivo for abstrato, ok? Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, vocês mandem um e-mail ou então tirem as dúvidas nas nossas aulas online, tá bom? Tchau, beijo!